Olá pessoal, tudo bem? Começamos agora a 10ª aula de pedologia e hoje nós vamos trabalhar com os solos do Brasil. E lembrando que a gente vai trabalhar dentro do sistema brasileiro de classificação de solos, tá? Como a gente já tinha antecipado na aula anterior. Esse é o sistema que a gente usa em território brasileiro, é o sistema que melhor se adequa à realidade brasileira. Existem outros sistemas que têm uma finalidade para uso global, como é a classificação da ONU, tem a classificação americana, que tem esse intuito, que tem esse interesse também, mas para a descrição dos solos que existem no Brasil, o sistema que melhor se adequa, que melhor se adapta é o sistema brasileiro. É o sistema que tem um detalhamento maior dos tipos de solos típicos de regiões tropicais. No mapa aqui ao lado a gente vê a distribuição dos solos no território brasileiro, né? Podemos ver que é bastante diversificado o território, mesmo que aqui a gente tem uma grande generalização dos detalhes, né? É possível perceber que existem vários grupos diferentes lado a lado, né? Então você tem algumas regiões aí com argissolos ao lado de cambissolos, externossolos, espodossolos, né? Na realidade, cada mancha dessa aqui ela está dizendo o que predomina dentro de cada área, né? Então podemos constatar que numa dada região predominam cambissolos, mas se a gente for fazer um mapeamento mais detalhado ainda dessa área, a gente vai notar que existem outros solos que podem ocorrer junto com os cambissolos. Você pode encontrar pequenas ocorrências de latossolos, de argissolos, entre outros. Tá? Então é interessante a gente perceber que este mapa ele é bastante generalizante ainda, né? Ele ainda está bastante genérico por conta da escala cartográfica, né? A gente não vai colocar nessa escala aqui todos os solos possíveis, senão ia ser uma poluição visual muito grande. Dessa maneira que já é difícil ver a ocorrência dos diferentes solos, né? Se a gente colocasse mais detalhe ainda, ia ficar ainda mais difícil. A gente está trabalhando com esses solos, então, as ordens de solos do CIBIX, né, do Sistema Brasileiro, e essa tabela aqui a gente extraiu do LEPS, né, que mostra qual é a área que cada um desses solos ocupa no território brasileiro. Tá? Claro que são estimativas que podem variar de fonte para fonte, a gente não tem um mapeamento completo do território brasileiro em detalhe, né? Então, na verdade, temos muitas extrapolações, né, que são feitas a partir de algumas amostras que são acessíveis em campo. Tá? E o que nós podemos constatar até então é que, de longe, o solo que mais ocupa extensão territorial no Brasil é o latossolo. Né? Podemos ver aí o latossolo ocupando 39% da área do Brasil. Né? Tem algumas estimativas aí que dão números menores, 33%, 35%, né? Mas sempre em torno de 1/3 do território brasileiro. Né? Então podemos ver que é o solo de fato mais importante no Brasil, não apenas no Brasil, mas em regiões tropicais da Terra, são solos semelhantes, análogos aos latossolos que vão predominar. Também podemos ver que tem uma importância grande dos argissolos, que ocupam aproximadamente 20% do território brasileiro. Depois temos os neossolos, que ocupam 14%, e os demais ocupam áreas menores. Né? O plintossolo aparece com 6%. Com aproximadamente 3% já temos o cambissolo, o luvissolo, planossolo e o gleissolo. Né? E os menos importantes em termos territoriais são o chernossolo e o organossolo, que são aqueles que nós vamos ver por último. Né? A gente vai ver em ordem de extensão territorial. Lá na coluna da direita é possível identificar os nomes anteriores que esses solos já tiveram. Né? Então, os neossolos, por exemplo, já foram chamados de litossolos, com L, em classificações anteriores, regossolos, solos aluviais. Tá? Se você for ver lá o latossolo, bom, latossolo sempre foi chamado de latossolo, espodossolo era chamado de podzol, né? Podzol é um nome internacionalmente aceito, né? Só que mudou para espodossolo para manter o padrão da terminologia brasileira, colocar todos os solos terminados em solos, né? Com o nome solo no final. Então vocês têm aí uma série de informações, depois vocês dão um print aí, observam com mais cuidado essa tabela que resume todos os dados que a gente vai trabalhar aqui, pelo menos as informações mais importantes de cada um desses tipos de solo
considerando as ordens, né, que é o nível hierárquico mais elevado que a gente tem dentro da classificação brasileira. Aqui a gente não tem intuito de detalhar o que acontece abaixo desse nível. A gente vai mencionar alguns casos, né? Mas o intuito é trabalhar realmente com essas diferenças que existem entre as ordens de solos. E a gente vai começar com os latossolos, né? São os solos mais importantes, né? São os solos que ocupam a maior extensão territorial. Eles são definidos como constituídos por material mineral. Eles possuem horizonte belatossólico, né? Então essa é uma característica diagnóstica do latossolo. E aí você tem essas características que são dadas em relação à profundidade, né? Então você tem aí um belatossólico precedido de qualquer horizonte A dentro de 200 centímetros da superfície do solo ou dentro de 300 centímetros se o horizonte A tiver mais que 150 centímetros. Para muitos solos a gente vai ver esse tipo de definição e a gente não vai se estressar muito com isso aqui, né? O intuito nem é aplicar o sistema de classificação, né? Mas trabalhar com essa diversidade que existe dentro da realidade brasileira. Para quem quiser classificar de fato um solo, eu recomendo que leia o trabalho, né, o manual do CIBIX, né, o manual do Sistema Brasileiro, que lá tem todos os detalhes, né, para que você consiga fazer a sua classificação. Os latossolos, então, eles têm essa característica, né, são solos que possuem espessuras muito grandes, né? Os próprios valores que aparecem aqui dentro do universo da pedologia são valores grandes, né? Que sugerem um intemperismo muito intenso. Os principais grupos que existem, né? As subordens dentro da ordem dos latossolos são os latossolos brunos, né? Que são marrons, né? Sempre que a gente fala a palavra bruno, bruna em pedologia, significa marrom, que ocorrem principalmente na região sul, com uma concentração um pouco maior de matéria orgânica, né? Os latossolos amarelos, que podem ocorrer nas planícies amazônica e costeira, né? Estão marcados aí com a cor amarela. Infelizmente, as cores desses mapas aqui não estão as melhores possíveis para a gente definir um tipo ou outro de solo, né? Esses mapas eles estão lá no Manual Técnico de Pedologia, tá? Temos também latossolos vermelhos da Bacia do Paraná, que se formam em cima de basaltos, que já foram, boa parte deles, chamados de terra roxa no passado, tá? Que tem grande fertilidade natural. E os latossolos vermelho-amarelos, que ocorrem no Nordeste e Rio Grande do Sul. Tá? Então, esses são os principais grupos de latossolos. A gente não vai entrar tanto em detalhes sobre o que existem nesses grupos, né? De maneira genérica, né, o que podemos falar dos latossolos é que eles são solos, como falei, bastante intemperizados, que se adequam às condições climáticas do ambiente tropical, que é um ambiente de climas mais úmidos, né? São ambientes mais úmidos e com temperaturas maiores e que acabam favorecendo as reações de intemperismo químico, a hidrólise, né? A oxidação. Esses processos vão sendo favorecidos nessas regiões, o que faz com que eles sejam bastante profundos. Tá? Em geral, não está escrito aqui, mas a gente pode falar também que dentro do contexto geomorfológico eles costumam acontecer nas áreas de colinas mais suaves, né? Eles não costumam ocorrer em áreas de relevo mais ondulado, mas em áreas de relevo um pouco mais suavizado. Tá? Então são solos que dependem também dessa característica geomorfológica, de não ter grandes declividades, né? Eles ocorrem geralmente nos platôs, né? Nos altos, né? Nas partes mais elevadas do relevo e mais planas. E eles têm boa drenagem, né? Então a água ela entra nesse perfil de solo, ela não fica muito tempo e vai embora, né? Então é o tempo que ela tem para produzir a oxidação, é o tempo que ela tem para produzir o intemperismo e ir embora desse perfil de solo, tá? Ela não fica muito tempo, ela não fica saturando o perfil de solo, tá? Como pode acontecer em outros que a gente vai ver. Uma característica importante desses solos é a homogeneidade das suas características ao longo do perfil. Então, as texturas, as estruturas, né, elas são semelhantes, as cores, né, você não consegue no campo perceber grande distinção entre um horizonte e outro, observando suas cores, né? É um solo que é bastante homogêneo, tá? E isso tem muito a ver com a atividade biológica que é muito intensa dentro desse solo, né? Você tem animais ali que vão se deslocando dentro do solo, que vão produzir bastante bioturbação, vão fazer com que esse solo fique bastante revolvido, né? Ele vai misturando a matéria que tem dentro desse solo. A gente pode falar também que dentro dos latossolos
as argilas, né, os argilominerais que predominam são do tipo caulinítico, ou seja, as argilas 1 para 1, que sugere também um grau de intemperização maior, ou também caulinítica oxídica, né? Você pode ter latossolos em que ocorrem óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, o que é típico em áreas com grande grau de intemperismo, né? Com alto grau de intemperismo, em que você vai tendo uma perda da sílica pelos constituintes do solo, né? O silício vai sendo perdido e as argilas que vão sendo formadas vão ficando relativamente enriquecidas em alumínio, tá? Então essa é uma característica importante das argilas deste solo, tá? Também podemos falar que são solos que possuem minerais primários de fácil intemperização quase ausentes, né? Ou seja, aqueles minerais que são facilmente intemperizados já foram intemperizados. Os minerais primários que vão restar nesse solo são aqueles mais resistentes, como é o caso do quartzo, né? Vai sobrar um pouco de muscovita também, mas você não vai esperar encontrar muito feldspato aí dentro, por exemplo, né? Também você não vai esperar encontrar olivinas, né? Não vai esperar encontrar anfibólios, né? Que são minerais que são rapidamente intemperizados, né? Em contexto tropical úmido. Então, a mineralogia vai ser também característica dentro desse solo. É um solo muito importante no cenário brasileiro, né? Grande parte das terras agrícolas são feitas, né? São conduzidas em cima de latossolos, né? Boa parte da prática da agricultura mecanizada ocorre em cima de latossolos, e isso acontece não por causa do solo em si, mas por causa do relevo, principalmente. O relevo é o principal fator para limitar a agricultura mecanizada. Se a gente tivesse um relevo com muitas ondulações, né, com grandes declividades, as máquinas não conseguiriam transitar nesse relevo e aí seria mais difícil, né, trabalhar nesse relevo. Tá? Então não é por conta das características do solo, que na verdade nem são características, pelo menos do ponto de vista químico, né, que favoreçam tanto assim a agricultura, pois é necessário fazer a prática de calagem, né, é necessário fazer adubação, pois é um solo que não é tão rico em nutrientes nem em matéria orgânica e que também não tem argilas com alta capacidade de troca catiônica, né? Não são aquelas argilas que conseguem fornecer muitos nutrientes para as plantas, né? Então são solos que exigem sempre essa correção, né? A gente sempre coloca entre aspas, né? Essa correção química, correção do pH inclusive, para que haja uma prática agrícola bem desenvolvida em cima deles. Outro grupo bastante importante no Brasil, em extensão territorial, é o grupo dos argissolos. Tá? O nome ele pode fazer a gente pensar que são solos muito ricos em argila, só que não é exatamente isso que acontece nesses solos. O que acontece é que eles têm um enriquecimento em argila passando do A ou do E para o B. Né? Essa é a raiz do nome desse solo. Né? Você tem uma grande mudança, né, na textura. Né? Você tem uma mudança na textura que passa de menos argiloso para mais argiloso, né, com proporções exatas que constam lá nos manuais. Né? Não vou entrar nos números aqui, mas a gente tem uma proporção específica aí de diferença, né? Você tem uma diferença aí específica entre o B e aquele horizonte que está acima. Tá? O tipo de argila também é de atividade baixa, tá? No caso as argilas 1 para 1, né, e os óxidos, mas também podemos encontrar nesses solos as argilas de atividade alta, desde que conjugada com saturações de base baixa, ou seja, né, tudo aqui que restringe a fertilidade. Se você tiver uma argila que tenha, né, as condições com maior capacidade de troca de cátions, você não vai ter ali os cátions para serem trocados, né? Então continua sendo um solo assim não tão favorável assim à agricultura também, pelo menos do ponto de vista químico, tá? Ou você pode encontrar ainda, né, se tiver essa argila de alta atividade, um caráter alumínico na maior parte do horizonte B, ou seja, um excesso de alumínio que também acaba sendo prejudicial para a agricultura. Vamos dizer que não é um solo assim tão maravilhoso assim para os agricultores. Tá? Olhando o mapa, nós podemos ver que é um solo muito frequente em todas as regiões, assim como o latossolo, né? A gente viu que o latossolo ocorre em todos os estados brasileiros. Os argissolos também, né? Com uma extensão muito grande lá no Amazonas, no Acre, no Pará, né? Você vê que no estado de Minas, São Paulo, né? Grande parte das terras desses estados também
possuem os argissolos, né, que são estados que têm ambientes muito diferentes entre si, né? Desde a Amazônia, passando pelo sertão do Nordeste, chegando ao Planalto das Araucárias, a gente tem argissolos acontecendo em diferentes ambientes. Tá? Numa escala mais local, os argissolos eles costumam acontecer nas vertentes, né, nas áreas mais íngremes dos relevos que não são os mais íngremes da região, né? Então, em relevos de colinas, né? Não nos relevos de serra, mas nos relevos de colinas, você vai encontrar nas suas vertentes, nas suas áreas inclinadas, os argissolos, tá? Que tem essa característica básica de terem uma grande migração da argila do horizonte A para o horizonte B. Em termos de processos, a gente pode lembrar aqui da lessivagem, né, que é um processo importante na produção de argissolos. Também temos as subordens de acordo com as cores, né, que refletem, né, não só as cores por si só, mas elas refletem também condições químicas e mineralógicas dos solos. Então a gente tem argissolos amarelos, vermelho-amarelos e argissolos vermelhos. Então a gente fala desse aumento de argila do horizonte A para o horizonte B, tá? Que faz com que ele se enquadre no tipo BT, né? Você tem um aumento numa taxa tal que entra na classe do horizonte do tipo textural, tá? Também geralmente acompanhado de boa diferenciação também de cores, né? Então no campo você consegue perceber a diferença de cores entre um horizonte e o outro. Em geral, o horizonte A, que nesse caso aqui está lá no topo, né, a gente vê que ele é um pouco mais escurinho, e o horizonte BT ele acaba tendo cores um pouco mais vivas por conta dessas argilas que vêm carregadas, né, e parte delas sendo os próprios óxidos, tá, os óxidos de ferro, que dão essa coloração mais avermelhada. Tá? As cores do horizonte podem variar, né? Então nem sempre você vai encontrar essas cores vivas aqui, né? Essa é uma das possibilidades. Você pode encontrar cores um pouco mais escurecidas também. E as profundidades dos argissolos são bastante variáveis, né? Você pode ter solos bem profundos, mas em geral eles não são muito profundos, comparativamente a outros tipos de solos. Bom, o terceiro tipo mais comum, mais frequente no Brasil é o neossolo, né? O grupo dos neossolos, que são considerados solos pouco evoluídos, né? Daí o seu nome, neo, né? De novo. Tá? Na realidade, não necessariamente eles são novos, né? Eles apenas são pouco evoluídos. Pode ser que o solo exista já há um bom tempo naquelas condições, só que a erosão excessiva, né? Ou o tipo de material que existe embaixo desse solo não permite que ele se desenvolva bastante. Os solos, os neossolos, né? Eles são constituídos por material mineral ou orgânico, e tem uma espessura inferior a 20 centímetros, ou seja, são bem pequenininhos, são bem rasos, né? Você facilmente consegue chegar no final desse neossolo cavando com qualquer material simples que você use. Não apresenta qualquer tipo de horizonte B diagnóstico, alguns não apresentam sequer um horizonte B, né? Alguns têm o horizonte A em cima da rocha, outros têm o horizonte A em cima do horizonte C e este em cima da rocha. Tá? E essas diferentes configurações vão levar também às diferentes subordens. Né? Então, por exemplo, os neossolos litólicos são aqueles em que você tem o A diretamente sobre o horizonte, sobre a rocha. Né? Eles são rasos. Né? Então, o que você vai ter nesse horizonte A é apenas um material ali intemperizado, de maneira incipiente, com algum enriquecimento em matéria orgânica. Tá? Esse solo é mais comum em áreas de serras e morrarias, né? Esse termo aqui apareceu no manual técnico, morrarias, significa área de morros, né? Como por exemplo nos mares de morros aqui do sudeste brasileiro, você pode encontrar algumas manchas de neossolos. Tá? Também podemos encontrar os neossolos regolíticos, tá? São aqueles que não se desenvolvem somente em cima da rocha. Você tem um regolito aí entre o solo e a rocha. Você tem o horizonte C entre o horizonte A e a rocha. Eles são mais profundos que os litólicos, né? São arenosos, têm uma presença considerável de minerais primários de fácil intemperização. Ou seja, é um solo que teve o seu intemperismo bastante restrito. Tá? O intemperismo ele não foi capaz, não foi intenso o suficiente para intemperizar os minerais intemperizáveis. Tá? Então eles podem acontecer em áreas de restrição hídrica ou em áreas de menores temperaturas. Existem também os chamados neossolos quartzarênicos. Tá? Os neossolos quartzarênicos, o nome ele já leva a crer, né? Areias feitas de quartzo, são neossolos profundos,
que correspondem a verdadeiros pacotes de areias. Tá? São comuns em região litorânea, né, próximos às praias, né, onde você tem bastante depósito de areia, e também podem ocorrer sobre alguns arenitos. Né? Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, existem alguns neossolos quartzo-arênicos que se desenvolveram em cima de arenitos, que são rochas, né, que fornecem quase apenas areia. Tá? E aí você não tem aquele conjunto de processos pedogenéticos atuando, afinal, boa parte deles depende das argilas para acontecer. Os neossolos flúvicos, por fim, eles são aqueles associados a depósitos sedimentares de origem fluvial. Né? Então, são aqueles que têm uma sucessão de camadas que foram produzidas por deposição, né? Não foram produzidas por pedogênese. Né? Então, as relações que existem entre essas camadas não são relações pedogenéticas, são relações sedimentares. Tá? Elas se devem a processos sedimentares, e aí existem os métodos também da sedimentologia para estudar esse aspecto deposicional desse pacote. Né? A pedologia vai ter um olhar diferente. Né? A gente vai observar aqui as características pedológicas, né? Os sinais de pedogênese que aconteceram para reorganizar esse material sedimentar. E como se trata de um neossolo, né, a gente pode imaginar que os processos pedogenéticos ainda não atuaram o suficiente para transformar este material num solo mais desenvolvido. Um outro grupo importante também é o grupo dos plintossolos. Tá? Eles também são constituídos de material mineral, apresentam horizonte plíntico ou litoplíntico ou concrecionário. Né? Um desses três aí que são três horizontes diagnósticos que existem dentro do CIBICS. E eles podem pertencer a diferentes subordens. Né? Por exemplo, os plintossolos pétricos, tá? São aqueles que têm horizonte diagnóstico concrecionário ou litoplíntico. Ele está mais endurecido, tá? Que o outro grupo que a gente vai ver. Eles são mais comuns nos planaltos do centro-oeste, né? Então lá no Mato Grosso, principalmente, a gente vai encontrar esses plintossolos pétricos, e em algumas regiões dentro da Amazônia, especialmente no estado do Amazonas, né? Como a gente pode olhar neste mapa. Tá? São solos que dificultam bastante a atividade agrícola, né? Uma vez que você tem a formação de verdadeiras rochas constituídas por alta concentração de ferro, bastante endurecido nesse solo, que as raízes das plantas não conseguem atravessar. Né? Então, esses solos que são formados pelo processo de laterização, né? Não podemos esquecer da laterização, esses solos eles oferecem uma dificuldade para atividades agrícolas nessas manchas aqui. Né? Uma coisa que é interessante, só um parênteses aqui, né? Quando vocês ouvirem falarem por aí, os solos da Amazônia são isso, os solos da Amazônia são aquilo, vocês estão vendo aqui que dentro da Amazônia existem solos dos mais diferentes grupos, dos mais diferentes tipos. Né? Então é importante a gente remover de vez essa generalização do nosso vocabulário. Né? Então não tem como falar, os solos da Amazônia são assim. Não, mas quais solos que você está falando? Né? Bom, um outro grupo dentro dos plintossolos são os plintossolos áplicos, tá? Que possuem o horizonte diagnóstico plíntico, ou seja, não é o petroplíntico nem o concrecionário, é o plíntico, que ainda não está tão endurecido quanto no caso do outro. Tá? Ele tem as suas cores mosqueadas, né, como a gente está vendo aqui na foto da direita. Então é possível perceber que tem pintinhas ali brancas, pintinhas vermelhas, que se espalham por todo o solo. E ele tem um manejo delicado, mas é possível, né? Tem que ter todo um cuidado ali nas práticas agrícolas para não produzir um aumento da laterização e para não fazer com que você perca de vez aquele solo. Tá? Então é um solo que exige um cuidado muito grande. Ele ocorre também, né, nas regiões mais quentes do país, no centro-oeste, no meio-norte, ali entre Maranhão e Piauí, e também no estado do Amazonas. Quinto grupo que a gente vai ver é o grupo dos cambissolos. Né? O cambissolo, cambi, vem de cambiare, de mudar. Né? São solos que ainda estão em transformação. Né? O cambissolo é praticamente o coringa da classificação. Né? São aqueles solos que não se encaixaram em classe nenhuma, eles vêm parar aqui no cambissolo. Tá? Eles são constituídos basicamente por material mineral, tá? Principalmente material mineral. Eles possuem o horizonte B incipiente, né? Então esse é o horizonte diagnóstico que eles possuem, é o B incipiente, que pode estar embaixo de qualquer outro tipo de horizonte superficial, exceto o ístico,
com 40% ou mais, que vai dar origem aos organossolos, e também exceto embaixo do achernozêmico, que vai dar origem aos chernossolos, né? Pode ter dentro desse solo plintita, petroplintita, pode ter horizonte gley, como a gente vai ver mais para frente, horizonte vértico. Eles podem acontecer dentro desse solo, mas se eles não tiverem as espessuras necessárias para serem os respectivos solos, né, o solo gley, o gley solo, o vertissolo e o plintossolo, eles acabam se encaixando aqui nos cambissolos, né? Eles não se desenvolveram o suficiente para entrar nessas outras classes, né? Então eles ainda estão em processo de formação, ainda estão nesse processo de formação, né? Por isso que é o cambiante, né? O cambiare do cambissolo. Eles podem ter uma grande diversidade, né? Uma vez que são solos dos mais variados tipos que ainda estão no seu estágio incipiente, podem ter profundidades bem distintas, né? Desde rasos até profundos, grande variabilidade em relação às demais características, como textura e estrutura, por exemplo. Às vezes são pedregosos, né? Ou seja, você pode ter fragmentos líticos dentro desse solo, podem ser cascalhentos ou mesmo rochosos, tá? Eles podem ocorrer em todas as regiões do Brasil, preferencialmente em regiões serranas ou montanhosas, né? Então aqui próximo ao litoral paulista, por exemplo, nós temos muitos cambissolos, né? Mais até do que neossolos que ocorrem em manchas menores. Outro grupo importante é o grupo dos planossolos. Tá, aqui a gente já está naqueles grupos que ocupam 3% ou menos do território nacional, né? Mas não deixam de ter a sua relevância. Então esses solos, né, os planossolos, eles são constituídos principalmente por materiais minerais. Eles têm uma mudança textural abrupta também do horizonte A para o B, só que é um horizonte biplânico, que tem essa característica de ser mais acinzentado, mais escurecido, tá? São solos que podem ser imperfeitamente ou mal drenados em função da alta concentração de argila no seu horizonte B, que pode acabar impedindo o fluxo de água dentro dele. Eles costumam ser pouco profundos, tá? E normalmente estão associados a relevos planos, e é daí que vem seu nome, né? Quase sempre eles foram encontrados em áreas de relevo plano, como é lá no Pantanal, né? Que tem grandes extensões de planossolos, algumas áreas das depressões sertanejas, né? As depressões que existem dentro do semiárido nordestino, e também na depressão lá do Rio Grande do Sul, tá? Lá no Rio Grande do Sul também encontramos os planossolos dentro de compartimentos do relevo mais deprimidos, tá? Então é uma característica interessante em relação a eles. Outro grupo também que é muito importante em países de clima temperado, no Brasil nem tanto, é o grupo dos espodossolos, tá? Espodossolos são solos que são produzidos pela podzolização, né? Que é um processo que a gente não pode esquecer, no qual existe migração de material orgânico juntamente com material metálico no processo de queluviação do horizonte A para o horizonte B espódico, né? Eventualmente produzindo o horizonte E álbico, que é aquele horizonte E bem branco, tá? Horizonte bem clarinho em função da alta concentração de quartzo, né? A perda de outros minerais e sobrando ali o quartzo, deixando essa cor esbranquiçada, tá? Ele tem uma diferenciação bem clara entre os horizontes, né? Você consegue perceber nitidamente onde começa um, onde termina outro, bem diferente do latossolo, né? Que a gente não consegue ver nada em campo praticamente. E tem essa diferença entre cores brancas e cores escuras, às vezes um pouco mais avermelhadas, em função dos metais que são transportados junto com a matéria orgânica, como é o caso dos óxidos de ferro, né? Que podem vir acompanhados da matéria orgânica. Aqui tem algumas fotos, né? Você vê que é um solo que tem essa característica bem distinta, né? Uma camada bem arenosa em cima, uma camada bem escura embaixo, né? Essa camada bem arenosa ela pode sofrer bastante erosão, né? Pode ser bastante favorável à erosão. E o que é interessante é que os rios que drenam essas regiões de espodossolos tendem a ser rios mais escurecidos, graças a essa matéria orgânica que está junto com os metais, que entra também nas águas. É o que acontece no Rio Negro, né, lá na bacia do Rio Amazonas, que é um rio
que drena uma área onde predominam os espodossolos. E isso contribui para que ele tenha a cor negra, né? O Rio Negro, que é aquele que encontra o Rio Solimões, né? Tem encontro das águas. Um é mais escuro, o outro é mais claro, né? Esse que é escuro, ele foi formado aqui nesse contexto de espodossolos. Enquanto que o outro que tem águas mais claras, que é o Solimões, ele vem lá dos Andes, carregando bastante silt, né? Bastante argila em suspensão da região andina, né? Que tem uma outra característica geológica. Esse horizonte ele ocorre a profundidades bem variáveis, né? Às vezes são mais próximos da superfície, às vezes se encontram a profundidades bem grandes, como é o caso dos espodossolos que a gente encontra na Amazônia, né? São solos que são bem profundos e que tem essa diferenciação aí entre um A e um E, né? O A e o E que são bastante claros e o horizonte B espódico, né? O BS ou BHS, né? Que podem ser bastante escurecidos ou avermelhados. Em geral, eles são pobres em relação a nutrientes, né, e têm uma textura predominantemente arenosa na sua superfície. Podem ser encontrados também na costa leste brasileira, né? Além da Amazônia, na costa brasileira também podemos encontrar esses solos que sofreram essa migração de matéria orgânica dentro do perfil para o horizonte subsuperficial. Agora a gente entra no grupo dos luvisolos, né? São solos que são constituídos por material mineral predominantemente. Eles possuem horizonte B textural, só que diferente dos argissolos, as argilas possuem atividade alta, né? A saturação por bases ela é alta nessas argilas também, tá? Ou seja, são solos que quimicamente são mais favoráveis a práticas agrícolas, tá? Quimicamente, né? Porque eles se encontram em regiões que têm restrição hídrica, né? Então você tem bastante nutriente, mas por outro lado você não tem muita água, né? Então aqui o que é necessário prover ao solo é a água, tá? E é muito comum no interior do Nordeste, na região semiárida, né? Então nas depressões, né, e nos planaltos dentro do semiárido você encontra bastante luvissolo. Como a gente tem argilas 2 para 1, essas argilas 2 para 1 elas se expandem quando elas estão úmidas e elas encolhem quando elas murcham, né? Encolhem quando elas estão mais secas, né? Quando a água vai embora. E esse encolhimento pode gerar algum fendilhamento na superfície, né? Você pode ter a formação de gretas, né? Ou a formação de fissuras, né? Aquelas fissuras que podem se formar quando o solo está muito seco. Eles podem ter cores desde vermelhas até acinzentadas, são moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, né? Para um cenário de climas tropicais, né? Podemos falar que são praticamente as maiores alcalinidades que a gente encontra no país, né? Se não os xeronossolos, se não forem os xeronossolos, esses aqui estão entre os mais alcalinos. E eles são favorecidos justamente pelo clima seco, que é um clima que não consegue levar os nutrientes embora pela lixiviação. Aqui a gente tem uma lixiviação menos intensa que favorece a formação desse solo que tem algumas características semelhantes ao argissolo, porém quimicamente ele é bem diferente. Próximo grupo, a gente está vendo luvissolo ainda, né? Então aqui tem algumas imagens que mostram essas gretas, né? Que são essas fissuras que podem se formar quando o solo está mais seco. E a gente vai ver que tem um outro grupo de solos mais para frente que também forma essas gretas, só que são maiores, tá? Um grupo muito importante no sul do país, mas nem tanto no restante, é o grupo dos nitossolos, né? Com N, tá? São grupos nos quais as argilas predominam em todo o perfil, né? Você tem não é que predomina, né? Mas você tem ali uma proporção relevante de argila, né? A gente sabe que presença alta de argila acaba dominando as propriedades físicas do solo. A argila torna o solo muito mais consistente, né? Graças à sua alta pegajosidade e à sua alta plasticidade. Então você tem bastante argila no horizonte B, mas também tem bastante argila no horizonte A, e é o que difere esse solo do argissolo, né? No argissolo você tem o A e o B com texturas bem diferenciadas. Aqui você não tem grande diferença entre o A e o B, tá? O horizonte B é o horizonte benítico, que tem justamente essa característica, né, de ter uma argila, né, ter alta concentração de argila, porém sem grande mudança textural em relação ao horizonte superior. Essa argila que a gente encontra aqui nos nitossolos é uma argila de baixa atividade, né? Então, embora seja um solo muito argiloso, você tem argila basicamente do tipo 1 para 1, né? Que é uma questão relacionada ao clima, tá?
Então você tem climas tropicais que acabam produzindo esse tipo de argila, né? Você tem bastante desilificação, que faz com que as argilas 2:1 não prosperem nessa região. Podem possuir também caráter alítico, ou seja, pode ter bastante alumínio na maior parte do horizonte. Praticamente não apresentam policromia acentuada. O que é isso? Você não tem quase diferenças de cores entre um horizonte e outro. Então, os nitossolos que são vermelhos, por exemplo, eles são vermelhos praticamente o horizonte inteiro, ou amarelos o horizonte inteiro, ou mesmo brunos no horizonte inteiro. Os nitossolos vermelhos, eles eram chamados de terras roxas estruturadas, né? Foi um caso em que a terminologia popular acabou sendo incorporada à ciência, só que depois ela foi removida, né, para que houvesse a padronização dos nomes, né? Você tem lá latossolo, argissolo, né? Tudo terminado em solo, não teria por que ter terra roxa ali no meio, né? Então virou nitossolo, esse tipo de terra roxa, né? Lembrando que as terras roxas, na realidade, elas não fazem parte de apenas um grupo, né? De apenas uma ordem dentro da classificação brasileira. Você tem boa parte dessas terras roxas lá nos latossolos vermelhos. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Você pode notar aí a diferença entre o nitossolo vermelho e o nitossolo bruno, né? Você pode notar que no nitossolo bruno você tem cores mais escurecidas, né? Você tem uma importância maior da matéria orgânica levando essas cores, enquanto que no nitossolo vermelho os óxidos de ferro acabam sendo o principal pigmento. Vamos falar também dos gleissolos, né? Os gleissolos são aqueles solos constituídos também por material mineral que podem se formar nos ambientes chamados de hidromórficos, né? Ambientes que propiciam o acúmulo de água. Tá? E aí, né, dentro das características do gleissolo, você precisa ter um horizonte gley, tá? Que se inicia dentro dos primeiros 150 centímetros do solo ou a profundidades de 50 a 150, desde que esteja sob horizonte A ou E. Ou ístico, né, o horizonte ístico é aquele que é cheio de matéria orgânica, que não tem espessura suficiente para definir um organossolo. Tá? Então eles possuem essas características de áreas alagadas, né? São muito comuns em margens de rios, em ilhas, grandes planícies aluviais. Tá? Possuem as cores acinzentadas por conta dos processos de redução, né? Processo de redução pela atividade biológica que acontece dentro desse ambiente. Né? Enquanto lá no latossolo você tem condições de oxidação, aqui você tem condições de redução, com água parada, com baixa oxigenação. São os seres anaeróbios que vão produzir aqui boa parte das atividades químicas, né? E o seu metabolismo ele acaba levando à redução do ferro. E esse ferro que é reduzido, ele é muito mais solúvel, ele é muito mais móvel, então ele pode acabar indo embora desse perfil, gerando esses mosqueados, essas manchas, né? Que são produzidas por conta dessa perda gradual do ferro, e manchas vão se formando em função disso. Tá? E eles vão acabar adquirindo essas cores avermelhadas, cores acinzentadas, em função das areias, em função das argilas, que vão perdendo o seu pigmento, né? Que seria um pigmento causado pelo ferro oxidado. Quando ele é reduzido, ele não tem esse pigmento, ele não é esse pigmento avermelhado. Tá? Podem ser também de alta ou baixa fertilidade natural, então isso varia bastante, né? Porque a principal característica desse solo é o solo hidromórfico, né? Então você pode ter uma série de condições químicas aí associadas. O que limita o seu uso é a má drenagem, né? Então o solo ser bastante encharcado acaba dificultando o seu uso para práticas agrícolas e acaba levando, né? Se você quiser realmente fazer uma agricultura aí mais intensiva, é necessário fazer a drenagem dessa área, né? Então você tem altos investimentos aí que são necessários para poder produzir. E são mais restritos às regiões de rios, né? Como a gente está vendo nesse mapa aqui, voltando, os gleissolos eles ocorrem em maior extensão nas maiores planícies aluviais, que são as que a gente encontra na Amazônia, né? Então a Amazônia tem bastante gleissolo, mas em outras planícies de inundação, aqui no estado de São Paulo também, a gente pode encontrar ao longo delas, né, esses gleissolos também se desenvolvendo. Temos os vertissolos, que são aqueles solos que possuem horizonte vértico, né? Ele tem que ter de 25 a 100 centímetros de profundidade, né? Esse é o tamanho necessário para que seja um horizonte vértico.
e relação textural insuficiente para caracterizar um B textural, ou seja, ele não pode ser muito mais argiloso do que aquele horizonte que está acima dele. O teor de argila é no mínimo 30% em relação à sua massa. É um solo que desenvolve fendas verticais quando ela está no período seco por conta do tipo de argila que se desenvolve aí. Né? São argilas basicamente do tipo 2:1, são argilas expansíveis, tá? Que faz com que o solo se expanda, né? E o solo depois se contraia com o passar das estações. Inclusive, esse comportamento do solo ele acaba sendo bastante limitante para as construções, né? Então, postes podem acabar inclinando, né? Cercas de propriedades podem acabar inclinando e até estruturas de casas, por exemplo, podem acabar ficando danificadas por conta desse comportamento desse solo, né? Do vertissolo. Felizmente ou não, né? Esses solos eles ocupam pequenas extensões do Brasil, como a gente está vendo aí no mapa, basicamente apenas o Pantanal e algumas pequenas manchas espalhadas pelo Brasil têm as condições necessárias para formar esse solo, né, com argilas 2:1 e em grande quantidade. Também é outra característica do vertissolo a ausência de contato lítico dentro dos primeiros 30 centímetros de profundidade, ou então a existência de algum horizonte petrocálcico ou duripan que tem a ver com camadas endurecidas dentro dos primeiros 30 centímetros. Também existe um cálculo aí de expansibilidade linear, ou seja, o quanto que esse material pode se expandir, que é feito em laboratório, que pode se aplicar também para definir esse tipo de solo, né? Então, se tiver uma maior expansividade, né, dentro de um determinado valor, você vai encontrar um vertissolo. Se não atingir esse valor, você não tem um vertissolo. Tá? E também é necessária a ausência de qualquer outro tipo de horizonte B diagnóstico acima do vértico, né? Então, se você encontrar um B textural, um B latossólico, um gley, né, você vai ter um tipo de gley, né, que é um gley com características de vertissolo, tá? E daí por diante. Aqui nessas imagens nós podemos ver na direita esse fendilhamento, que é bastante profundo, né, bastante largo, inclusive, também nesse solo. Tá? Aqui você vai ter argiliturbação, né, um tipo de pedoturbação que se desenvolve, é o revolvimento de material do solo em função desse comportamento da argila. E até na própria superfície você pode encontrar esses fendilhamentos, né? Eles podem atingir a superfície e produzir essas fissuras que facilitam o ingresso de mais material e a mistura desse material dentro do solo. Então pode entrar areia por aí, pode entrar matéria orgânica, né, por aí, e você pode acabar encontrando esse material em grandes profundidades. Né? E é daí que a gente tem a argiliturbação acontecendo, porque quando abre vai entrando material e vai misturando tudo. Né? Só que aqui não é a atividade biológica que está produzindo isso, é a atividade das próprias argilas. Tá? Bom, um tipo de solo que faz muito sucesso mundialmente é o cheiro no solo, né? Só que no Brasil ele é muito raro, né? Ele ocorre em pequenas regiões que a gente destacou aí no mapa, né? Tem uma pontinha lá no Mato Grosso, né? No Mato Grosso do Sul, próximo à Serra da Bodoquena, né? Um pedacinho do Rio Grande do Sul, sul da Bahia, né? Lá no centro do Ceará a gente pode encontrar algumas pequenas manchas de cheiro no solo. Por que esse solo faz tanto sucesso? Né? Porque ele é um solo que tem bastante fertilidade natural. Né? É um solo que quimicamente ele favorece bastante a agricultura. E ele é identificado no campo pelas suas cores escurecidas. Não chega a ser tão escuro quanto um organossolo, como a gente vai ver, mas ele tem essa cor bastante escurecida, que é o que dá origem ao seu nome, né? O Cherno, né? O Cherny significa escuro em russo, né? E lá no Podzol, né, o Podzol lembra cinzas vulcânicas, tá? Enquanto que Gley lembra cinza de cor cinza. Tá? Então, só para a gente ter uma noção de algumas origens de nomes. Né? Então, é um solo que é muito fértil, né? Ele ocorre lá no clima temperado, né? Ele é muito mais frequente, tanto no sul da Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, né? Você tem esses solos aí que são bastante férteis e que favorecem uma agricultura bastante intensiva. Esses solos, eles têm também essas características, né? Tem o ar chernozêmico, né? Que é o ar que tem justamente essa característica de alta fertilidade, né? Tem uma alta saturação por bases, e ele está localizado sobre algum desses horizontes que estão descritos aí. Então pode estar em cima de um B incipiente, um B textural, desde que tenha argila de atividade alta e saturação por bases alta, excluindo-se o vertissolo. Né? Se tiver as características do vertissolo, aí entra na classe do vertissolo.
Ele pode estar também acima de um horizonte cálcico, petrocálcico ou de caráter carbonático, coincidindo com o horizonte A chernozêmico. Tá? Então você pode ter dentro desse solo também uma camada, né, um horizonte rico em matéria orgânica. Vocês viram aí que a bateria está acabando, mas dá tempo de acabar a aula. E também a outra característica é o contato lítico, tá? Desde que o horizonte A chernozêmico contenha 150 gramas por quilo de solo ou mais de carbonato de cálcio. Então você pode encontrar um contato lítico dentro deste, logo abaixo do horizonte A. Né? Você pode ter o A exatamente em cima da rocha. No final a gente vê os organossolos, né? E cadê o mapa? Né? A gente não colocou no mapa do Brasil os organossolos, né? Porque eles ocorrem em áreas muito restritas, né? Eles são os mais raros dos solos do Brasil. São considerados pouco evoluídos, né? Ou seja, eles são imaturos. Tem uma coloração também preta, cinzenta muito escura ou bruna, né? Ou seja, ou marrom. E eles têm um predomínio do material orgânico controlando suas propriedades físicas. Não quer dizer que necessariamente eles tenham a maior parte da sua massa em matéria orgânica, mas eles têm a matéria orgânica controlando as suas propriedades, que vem do acúmulo de restos vegetais, principalmente em grau variado de decomposição. Você pode ter um grau menor, um grau maior, né? E aí você pode estar lá os diferentes tipos de horizonte em função disso, horizonte A. Eles estão normalmente associados a ambientes mal ou muito mal drenados, né? Pode ocorrer, por exemplo, em planícies de inundação próximos a gleisolos, né? Mas justamente naquelas áreas em que tem um acúmulo maior de matéria orgânica. Também pode acontecer em áreas úmidas de maiores altitudes, em que o clima mais frio ele dificulta a decomposição desse material. Eles se formam justamente quando a decomposição ela é fraca em relação à produção de material orgânico. É daí que a gente tem o acúmulo desse grande horizonte orgânico aí. É de ocorrência bastante dispersa, como falei, e as principais ocorrências estão no Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, Vale do Paraíba também, em São Paulo e Rio de Janeiro, Zona Cacaueira, na Bahia e o extremo sul do estado, e também em áreas ribeirinhas, ao longo dos rios Iguaçu e na planície costeira do Brasil. Bom, gente, espero ter ajudado a elucidar um pouco aí esse mapa, né? Esse mapa que mostra os diferentes tipos de solo do Brasil, e fico à disposição aí de vocês. Até a próxima!